Então, como eu tava falando, para quem não tava aqui, já teve a primeira live, que foi do capítulo 1 de Provérbios, e eu já disponibilizei lá no YouTube, tá bem? Então, para quem perdeu, pode sair depois aqui da live, vai lá e dá uma olhadinha, porque eu destrinchei, trouxe alguns versículos paralelos, que foi durante o estudo, e o Espírito Santo foi tocando no meu coração, e eu busquei ali e trouxe para vocês algumas revelações, certo? E da mesma forma eu vou fazer hoje. Eu vou ler aqui com vocês, mas principalmente eu vou mostrar para vocês o capítulo 1 sendo aplicado realmente assim, na vida de alguém, na prática. E essa pessoa é um grande personagem da Bíblia que, inclusive, a gente leu lá no capítulo 1, vocês lembram? Então, ó, só volta um pouquinho pro capítulo 1 que vocês vão lembrar. Provérbios de quem? De Salomão. Então, para a gente guiar aqui o nosso raciocínio do capítulo 2, eu preciso que vocês se lembrem de Salomão e lembrar um pouquinho da história dele. Quem aqui já leu sobre Salomão? Quem aqui sabe quem é Salomão? O homem mais sábio que já existiu. O homem com maior sabedoria. Ótimo. E aí, o que acontece? Quem não estava na live do capítulo 1, a gente fez o quê? A gente falou de personagens para a gente conseguir entender o livro de uma forma completa. E um dos personagens era o sábio e outro personagem, a sabedoria. Que a sabedoria ela está personificada aqui no livro de Provérbios. Mas nada mais é do que Deus, certo? E aí o sábio, que a gente falou sobre o sábio, no caso aqui, que vocês mesmos já me responderam, é Salomão. Salomão foi um homem sábio. Foi muito sábio. Inclusive, ele fez algo que está aqui em Provérbios. Por quê? Porque ele pediu a Deus sabedoria. Ele podia ter pedido qualquer coisa, mas ele tomou a decisão de pedir por sabedoria. Só que olha só, logo no início dessa live, eu já vou colocar uma pergunta para vocês. Um homem sábio, ele pode cair em algum tipo de erro? O que vocês acham? Ele é um homem sábio, pediu sabedoria a Deus. Perfeito! E aí, será que ele pode errar? E será que ele errou? Quem aqui lembra o que aconteceu com Salomão? Quem aqui lembra o que aconteceu com Salomão? Somos humanos, exatamente. E aí é importante, ele tinha várias mulheres. E aí é importante a gente lembrar de algo que eu falei para vocês no capítulo 1. Era um personagem muito importante. E aí quem tá anotando, coloca aí temor. Escreve temor. Para quem não assistiu a primeira live, depois vai lá, assiste e vocês vão saber que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, exatamente, vocês já responderam. Ele tinha, na verdade, 700 mulheres e 300 concubinas. Então, aqui o grande erro dele foi esse. E aí, coincidentemente ou não, o provérbio mais famoso que a gente tem aqui do livro de Provérbios é o quê? É o Provérbios 31. Provérbios 31 a gente vive falando, né? E é sobre quem? Provérbios 31. É direcionado para quem? A gente vai falar muito da mulher? A gente vai falar da mulher?
virtuosa. E causa polêmica e é todo mundo brigando por causa da mulher virtuosa. Mas não é à toa que isso acontece, né? E aí, quando a gente chegar lá em Provérbios 31, eu vou pontuar para vocês algo muito importante, mas eu já adianto. Em todo momento de Provérbios 31, inclusive hoje aqui, no capítulo 2 eu vou ler para vocês alguns versículos sobre isso. Nós, mulheres, estamos em uma posição de importância muito alta, muito alta. Então, diferente do que eu ouço a maioria das pessoas falando, que a mulher é colocada, não, ela foi colocada de baixo, ela é sempre inferior. Nossa, não, nós não estamos sendo tratadas aqui com inferioridade. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Provérbios traz a importância da mulher. Então, esse é o primeiro ponto hoje que eu quero trazer para vocês do capítulo 2. Para que a gente possa tirar um pouco essa mentalidade, porque eu preciso preparar vocês para que ao longo da leitura vocês abram o coração e aceitem isso. Capítulo 1 eu falei, antes do conforto, a gente precisa passar pelo confronto. Deus vai nos confrontar. Vai nos confrontar. E só vai chegar no conforto quem aceitar isso. Palavras de repreensão. Palavras que a gente precisa ouvir. Então, preciso preparar o coração de vocês para isso. A mente e o coração. Certo? Ó, a Jaque colocou aí, a mulher virtuosa, exatamente. Então, vocês já estão sabendo aí que Salomão teve problemas com mulheres, certo? Só que é o seguinte, quero começar aqui com vocês a leitura, e aí já separa, eu não sei se vocês estão com marca-texto ou a caneta, mas eu preciso mostrar para vocês que o capítulo 2, ele já começa aqui nos falando algumas práticas, ou seja, ações que vocês devem tomar, caso vocês queiram receber a recompensa do sábio. Eu acho que todo mundo quer. Então, prepara a tua canetinha, pega o teu marcador, que eu vou começar agora a leitura do capítulo 2. Para quem tá chegando, sejam todos muito bem-vindos. Então tá, estamos em Provérbios, capítulo 2. Vou começar aqui no versículo 1. A palavra que for para grifar, ou vocês escrevam aí, eu vou falar para vocês, tá bem? Então vamos lá. Meu filho, se você aceitar, então já marca aí a palavra aceitar. É uma ação, vocês concordam? Então, marca aí, porque é algo prático. Você precisa aceitar. Aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração. Marca isso. Não, eu preciso depois falar sobre o coração, tá? Então, não esqueçam, olha só. E guardar no seu coração os meus mandamentos. Se você der ouvidos à sabedoria e inclinar, marca, o seu coração ao entendimento, sim. Se você pedir inteligência e gritar, pode sublinhar. Ou em algumas traduções pode estar clamar também, tá? Por entendimento, se buscar, marca, buscar, ou escreve aí, buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor. Quem é que lembra o que era o temor do Senhor? Ele é o
princípio, tá? Isso é importante a gente lembrar. Então, né, você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. No capítulo 1, eu falei um pouco sobre isso, que não é qualquer um que vai encontrar. A Bíblia não é qualquer livro. A gente não lê como a gente lê qualquer outro livro, certo? Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade. Então, aqui a partir do 6 já é o que você vai receber, certo? Guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade. Todas as boas veredas. É ou não é bom? Quem aqui não queria receber isso? É uma promessa muito boa. Quem é que concorda comigo? Deixa aí nos comentários. Quem que quer receber essa promessa? Muitas vezes esse que é o problema. A gente só olha para promessa e não olha a condicional, que foi o que a gente falou nos versículos anteriores, tá? Então, esse é o principal ponto. Por isso que é legal vocês terem algumas corzinhas assim, ó. Uma dica para vocês, sugestão. Quando eu marco laranja, é algo que eu preciso fazer. É uma ação. É uma ação, é uma condição, certo? Então, se tal coisa acontecer, se eu fizer tal coisa, eu recebo, aí eu marco de azulzinho assim, eu recebo tal coisa, tá? Porque é assim que a gente lê a Bíblia. Porque senão vira aquela teologia da Xuxa. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. E não é assim que a coisa funciona. Tá? Então, assim, não. Aqui a Bíblia diz o que Deus deseja nos dar. Ele tem muita promessa, mas existem condições, tá? Então não se esqueça. Ações práticas, laranja, o azulzinho, a promessa, tá? Então, o que acontece? Para quem tá anotando, coloca aí num papel. Prática, promessa. Ou, se eu fizer isso, eu recebo isso. Então, para quem tá anotando, coloca aí. Aplicações práticas, ou seja, você vai ter que fazer, são verbos, ação, tá? Primeira coisa, aceitar os ensinamentos de Deus. Se tem alguém aqui no chat que tá comentando, me ajuda colocando aí. Aí todo mundo vai escrevendo depois. Então, primeira coisa, ação, ou seja, depende de você, você tem que fazer, tá? Esse é o meu marcador. Aceitar os ensinamentos de Deus. Segunda ação, inclinar o coração ao entendimento. Foi? Terceiro, clamar, ou como tá aqui na minha, buscar. Buscar o quê? Discernimento. Bem-vinda, Rosângela. E aí,
esse buscar como quem procura algo precioso é muito importante. Atenção pro que eu vou falar aqui. Olha só, eu li com vocês, tá? Volta lá pro versículo 4. Buscar a sabedoria como a prata e procurar como se procuram tesouros escondidos. A minha pergunta para vocês é: isso aqui é sinal de que é algo superficial ou é algo profundo? Coloca aqui para mim nos comentários. É superficial ou é profundo essa busca? Porque lembra, é uma atitude nossa, é uma ação que vai partir da gente. Jaqueline, é profundo. É profundo. Até, porque de novo, ó, Tainá também, profundo. Ótimo, estamos alinhados. Até porque no capítulo 1, lembra que eu falei para vocês sobre ser enigma, sobre ser algo que filtra o coração de quem tá lendo a Bíblia? Então aqui mais uma vez isso se confirma. E aí, é o que eu falei para vocês. Eu não tenho nada contra devocionais. Inclusive eu mesma tenho um devocional. Tá tudo certo. Porém, o problema é se você para nisso. O problema é se você acha que em 15 minutos de devocional tá tudo resolvido. Não está. Porque é profundo. Exige profundidade. Exige relacionamento. E aí daqui a pouquinho eu até vou voltar para Salomão, que no início eu pedi aqui para vocês relembrarem um pouquinho da história de Salomão, tá? Porque apesar de ser um homem muito sábio, ele cometeu um erro e que ele foi avisado diversas vezes, tá? Então, ótimo, vocês anotaram as ações. Vocês anotaram as ações, parte prática. Agora, se vocês fizerem isso, se é uma condicional, vocês vão receber as promessas. Carol, quais são as promessas? Então, olha só. Primeira coisa, vai lá no versículo 6. A primeira promessa já está aqui. Porque o Senhor dá, você vai receber. Olha só. Porque o Senhor dá a sabedoria. Então, você vai receber sabedoria. E aí já resolve boa parte dos teus problemas, né? Então, Deus já podia até parar aqui, te dar a sabedoria. Mas, segue a promessa. Escudo. Vai lá no 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo. Escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Então, perceba que a sua vida vai ficando mais fácil, né? Fala a verdade. É mais fácil. Mais simples assim. E aí parou por aí? Não. Deus é um Deus de abundância. E ele é muito bom de promessa. Ele quer te entregar coisas maravilhosas. Então não para por aí. Então você entenderá. É outra promessa. Entenderá a justiça, o juízo e a equidade. Todas as boas veredas. Então você vai ganhar entendimento. Boa parte de vocês, quando me mandam mensagem, vocês estão me pedindo entendimento. Só que não é essa a ação. A Bíblia não está falando, peça entendimento para Carol. Não. Não, não é isso. Não é isso. Você tem que buscar aqui, tá? Tá com Deus.
Essa promessa é de Deus. E é individual. É um relacionamento. É profundo. Certo? Isso é muito importante vocês compreenderem. E aí segue. Versículo 10. Porque a sabedoria entrará no seu coração. De novo, coração aparecendo. Vai anotando aí. Vai anotando aí. O que eu já falei aqui para vocês? Lembra da história de Salomão? Lembra que o temor é o princípio? E eu já pedi para vocês anotarem coração, que apareceu antes. Olha só, no versículo 1 aparece guardar no seu coração. E agora no versículo 10 aparece de novo, porque a sabedoria entrará no seu coração. Coração deve ser alguma coisa, deve ser uma coisa importante. Coração. E o conhecimento será agradável à sua alma. O discernimento, tu acha que acabou as promessas? Não, continua. O discernimento o guardará e o entendimento o protegerá. Mais uma promessa, proteção. Tá percebendo que as tuas ações estão ficando bem pequenininhas e as promessas estão bem maiores? Deus pede tão pouco para tu ganhar muito. A sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que abandonam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam em seus caminhos. Até chorei, Jaqueline. Acontece. Viu como a palavra de Deus é viva? Isso acontece muito, sabe por quê, Jaque? Porque é Deus falando. Muitos de vocês falam, boa noite, Dani, tudo bem? Muitos falam, como é que eu ouço a voz de Deus? Lendo a Bíblia. É a voz dele. É ele te falando com muito amor. Obrigada, Dani, que bom. É ele. E aí agora, vocês já perceberam aí então que existe a nossa parte e existe a parte de Deus, tá? Então, promessas e ações práticas. Então, olha só, agora vai começar a primeira vez em que a gente vai ver aqui é a questão da mulher, né? Já falei para vocês que Provérbios termina, né? Provérbios 31 vai nos falar da mulher virtuosa. E eu lembrei vocês que Salomão teve problemas com mulheres, tá? Então não é à toa que ele está aqui fazendo um destaque tão grande para isso. E aí, eu já revelei para vocês, já dei um spoiler, de que a mulher aqui, apesar de muitas pessoas falarem que é tratada de forma inferior, muito pelo contrário. Ela está sendo tratada aqui como alguém muito importante. Muito importante. E de novo, lembrem, a palavra que apareceu de novo aqui para nós, qual foi? Coração. Então segura aí. Segura aí. Olha só. Versículo 16. Estamos em Provérbios, capítulo 2, versículo 16. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia
com palavras, que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a casa dela se inclina para a morte e as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não encontrarão as veredas da vida. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra e os infiéis serão dela arrancados. Então aqui a gente termina o capítulo 2. Mas eu falei para vocês, né? O que eu perguntei lá no início? Pode um sábio cometer um erro? E aqui no capítulo 2, o que mais salta aos olhos é isso. É porque a gente começa a se questionar. Se Salomão, o homem mais sábio, ele pediu sabedoria a Deus, podia ter pedido qualquer coisa, tava indo tão bem. Tava indo bem. Poxa, Salomão, gente. Continua sendo Salomão. Né? Caiu num erro. Aí o que aconteceu com esse moço, gente? Onde é que ele se perdeu? Pra quem tava na live, na primeira live que a gente estudou, o capítulo 1, tem a resposta. E aqui no 2, ele já revelou algo que aconteceu. O que vocês acham que aconteceu? Então, a gente sabe que o problema dele foi com mulheres. E aí, a gente precisa lembrar um pouquinho de uma passagem que tá lá em Reis, tá? Em que Deus havia dado uma ordem para ele. Para quem quiser buscar depois e fazer a leitura, tá? 1 Reis 11, versículos 1 a 4. E aí, vocês vão encontrar o momento da queda de Salomão. Ora, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras e seu coração não era fiel ao Senhor seu Deus, como fora o coração de Davi. Coração, gente. Coração. Agora, completem a frase para mim. De todas as coisas, guarda o teu. De todas as coisas, guarda o quê? Quem sabe? Coração. Guarda o teu coração. E agora, por que tanto guardar o teu coração? Porque a resposta está aqui no capítulo 2. Por que guardar tanto o meu coração? Olha o quanto isso é forte, gente. Olha só. Capítulo 2. Capítulo 2 de Provérbios. Versículo 10. Atenção ao versículo 10. Porque a sabedoria entrará no seu coração. A sabedoria entrará no seu coração. Então, de tudo que tu tem que guardar, guarda o teu coração.
Isso é muito importante vocês entenderem. Vocês estão entendendo que, literalmente, lembra que eu falei para vocês no primeiro capítulo? Aqui a sabedoria está personificada, mas nós estamos falando de Deus. O que Deus está querendo nos falar aqui hoje é que Ele habita, Ele entra no nosso coração. Se você não guardar o seu coração, Ele não consegue entrar. Ele não consegue habitar ali. Então, o que Deus está querendo nos falar aqui é, por favor, entenda isso. Se o seu coração não estiver limpo, livre para que eu habite, eu não vou estar aí. Eu não consigo estar aí. Então, nesse exato momento da queda de Salomão, o que a gente está percebendo aqui é que ele fez exatamente aquilo que ele não poderia ter feito. Ele perde o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Ele perde. E ele começa a abrir espaço para aquilo que ele desejava. Eu falei isso para vocês no capítulo 1. Uma das piores coisas que Deus pode fazer para nós é nos entregar às nossas próprias vontades. É a pior coisa que pode acontecer na nossa vida. E nem sou eu que estou falando. É Salomão. Senão ele não ia escrever isso aqui. É ele testificando, é ele te falando na prática. É ele falando mais ou menos assim, olha só, gente, não cometa o mesmo erro que o meu. E ele não está falando especificamente o erro dele com as mulheres. O erro dele foi esse. Óbvio que foi. Ele começou a idolatrar outros deuses. Essas mulheres cultuavam e falavam sobre outros deuses. Elas trouxeram, por isso a importância da mulher. Vocês entendem isso? Então aqui a mulher ela não está sendo tratada como inferior. O alerta aqui é: a mulher é algo muito importante na sua vida. Então tome a decisão certa. Porque isso aqui é o momento da queda de uma pessoa que começou bem. Mas não adianta começar bem e no meio do caminho você esquecer o temor do Senhor. Então, gente, eu tô trazendo aqui para vocês a questão exatamente, a Jaque, ó, melhor é o final das coisas do que o início delas. Então, eu tô trazendo aqui para vocês a queda de um homem sábio, um homem que pediu sabedoria a Deus, mas que no meio do caminho esqueceu do princípio da sabedoria, que era o temor a Deus. Esqueceu que de todas as coisas que ele tinha que guardar, ele precisava guardar o seu coração. E o que eu quero dizer para vocês, mulheres que estão aqui, é que o erro dele, de queda, foi relacionado a uma mulher. Mas vários outros erros que a gente comete pode fazer justamente isso. Uma das maiores armadilhas do inimigo é distrair vocês. Não se distraiam, prestem atenção nisso aqui que eu tô falando para vocês. Não se distraiam. Não se distraiam respondendo, não se distraiam com absolutamente nada, certo? Não se distraiam. Segue comigo aqui. O capítulo 2 nos dando ações práticas para que a gente possa viver uma vida melhor. Eu acho que agora eu consegui, tá, Ana? Consegui. Eu consegui.
Em nome de Jesus. Ai, ai. O levante sempre acontece. Isso é bom para vocês verem o seguinte. Sempre vai ter consequência, tá? Nem tudo é só coisa boa, sabe? Começa o levante. O levante vai começar. Isso é fato. E eu não tô falando só aqui, tá? Não tô falando só aqui. Eu tô falando em todos os lugares. Todos os lugares. Então, vigiem. Vigiem. E não é à toa que hoje a gente tá fazendo aqui uma live do capítulo 2 de Provérbios, que é justamente... Já sai aplicando. Vamos sair aplicando já hoje? Vocês perceberam a importância? Quem anotou, por favor... Por favor, saiam aplicando daqui, tá? Porque é justamente isso. Para receber a promessa, a gente precisa agir. E a gente vai precisar se posicionar, tá? Não só aqui, mas em todos os lugares. Em todos os lugares. De todas as coisas, guardem o coração de vocês. Guardem o coração. Não precisem, olha só. Não se contaminem, ok? De todas as coisas, guardem o coração de vocês. O que vocês pensam, tá? Então, para hoje, gente, a principal lição daqui, tá? Primeira coisa que eu falei para vocês e eu destaquei. Capítulo 2 nos mostra ações práticas para que vocês possam receber promessas. Deus, o nosso Deus, Ele nos pede muito pouco para que Ele possa nos dar muitas promessas. Certo? E quem cuida dos nossos inimigos é Deus, não somos nós. Quem cuida do nosso inimigo, dos nossos adversários, não somos nós, é Deus. Certo? Gente, para finalizar, de todas as coisas, guardem o coração de vocês, tá? Não se distraiam. Não se distraiam. Tá bem? Que Deus abençoe vocês. Um bom restinho de semana. Certo? E a gente vai se vendo por aí. Até a próxima live, até o próximo vídeo.